and I can see through it. I ain't gonna spend more time. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. Day by day, things keep on moving. Just gotta give them the right direction. Let your dreams be your goals. Let your life be your dream. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. Olá, muito boa noite a todos. Boa Sejam noite a todos. bem-vindos a mais um webinar I Have the Power. Uma boa noite ao Abel, que vai ser o companheiro aqui da jornada neste fantástico webinar. Para quem não nos conhece, nós, digamos, estamos aqui em representação do I Have the Power, que é um sistema integrado de treino de pessoas para o êxito. O meu nome é Adelino Cunha, sou o CEO e fundador da empresa, e o Abel Pereira é o responsável de uma área estratégica para nós, que é a Academia de Desporto, uma das 7 academias que nós temos. Antes de passar a palavra ao Abel, só fazer uma pequena apresentação. Além de ser um amigo e há mais de 10 anos um estudioso destas áreas ligadas ao treino mental, para além de todo o histórico que tinha na área do treino propriamente dito, já que é um homem que está muito ligado ao desporto há muitos anos, é também um grande comunicador e é uma pessoa bastante divertida, não é? E, portanto, acredito que vamos passar aqui uns bons momentos a conhecer estas questões do treino mental e da dimensão mental no desporto. E, portanto, eu vou passar ali para o back-office, estarei aqui a acompanhar no chat e a fazer algum reforço, algum ponto que eventualmente seja necessário acrescentar, e terei todo o gosto de voltar mais daqui a pouco para depois, na ponta final, com o Abel, trocarmos algumas impressões. Então, Abel, muito obrigado pela sua disponibilidade e, digamos, a palavra é sua e até já. Muito bem, muito obrigado, muito boa noite a todos. Portanto, muito obrigado, Adelino, por estas suas palavras e por esta recepção. Portanto, numa linguagem futebolística, portanto, pôs a bola em jogo, não é? Portanto, deu o pontapé de saída e agora querer, cabe-me a mim então seguir a jogar. Portanto, quero desde já dar-vos os parabéns pela vossa decisão de estarem cá. Portanto, não faltará sempre tanto que fazer num final de dia, de um final de uma semana, como é o caso de hoje, independentemente da zona onde vocês possais ser, pelo menos aqui mais a norte de Portugal, está um dia incrivelmente de alguma chuva e algum frio, portanto,
é daqueles dias que de alguma forma ajuda um pouco à questão do confinamento, digamos, livre, mas ainda assim, portanto, havendo tanto para fazer, optaram cá. E gosto sempre, de facto, de começar qualquer intervenção minha por dar conta do seguinte. Portanto, provavelmente não conheço uma boa parte de vós, portanto, farei por acompanhar, na medida do possível, a listagem que ali está, digamos, no chat. Portanto, vejo algumas pessoas conhecidas, inclusive alguns grandes amigos meus e outras pessoas, digamos, que eventualmente ainda não são grandes amigos meus, porque ainda não houve o tempo necessário para fazer uma grande amizade, mas é desde já e no mínimo pessoas que eu de facto considero muitíssimo. Portanto, o Adelino já me apresentou naquilo que é, digamos, apenas o que é importante para esta próxima hora, que nós estaremos juntos, é basicamente dar-vos conta do meu nome, portanto sou Abel Pereira, e é de facto dessa forma como eu gostarei e quererei que vocês possam me chamar e interagir da forma como entenderem daqui para a frente. Tenho de facto digamos, um percurso mais digamos, de estudante e de profissional do treino do que propriamente praticante, portanto não sei até que ponto é que o efeito da webcam possa distorcer um pouco a minha imagem, mas eventualmente a vossa percepção está correta, portanto sou tudo menos, nunca fui exatamente o Sport Billy, né? Portanto alguns de vocês têm 47 anos, alguns de vocês mais ano, menos ano, provavelmente ainda se recordarão desta figura mítica, do Sport Billy, que era uma figura de desenhos animados que tinha um saco de treino do qual sacava tudo e mais alguma coisa, que tanto poderia ser uns patins como uma bola, mas com a maior das calmas, se preciso fosse, também sacava de uma prancha de windsurf. Portanto, tudo o que havia de facto naquela fantástica mochila. Fui seguindo pela área do estudo, pela área da profissão, fui professor de Educação Física há vários anos, portanto fui orgulhosamente professor de Educação Física, tive também de facto experiências ao nível do ensino superior, ao nível do treino, a vários níveis, desde a adaptação ao meio aquático, portanto ir com crianças, bebés recém-nascidos ao colo das mães e dos pais, a quem eu dava de facto algum apoio, até, digamos, alguma experiência também no treino de alta competição, em algum treino profissional, e é curioso que olhando para trás, e muitas vezes acontece-nos isto, não é? Portanto, olhando para trás e percebendo algumas das opções que eu fui tendo, que a certa altura até pareceram logo a seguir opções erráticas, nomeadamente este mergulho que eu a certa altura dei na área do treino desportivo, passado algum tempo fez todo o sentido, porque já na altura, muito daquilo que era a minha paixão pelo desporto, não era exatamente por uma determinada dimensão do desporto, de todo como praticante desportivo, e mesmo na lógica do treinador desportivo, portanto, aquilo que eu de facto gostava muito, e que é de alguma forma aquilo que eu hoje em dia cumpro em absoluto, é treinar para o êxito, nomeadamente em contexto esportivo, mas se quiserem mais numa lógica mental. E é talvez, portanto, se eu tivesse um objetivo para esta hora, e com todo o carinho e com todo o respeito que todos vocês me merecem, eu tenho de facto aqui uma ambição maior nesta hora, que é levar-vos ao nível superior do conhecimento chamado a quase ignorância. Não é? Portanto, é curioso que a ignorância não é o patamar de entrada do conhecimento. Portanto, há um momento antes da ignorância. Portanto, por definição, a ignorância é o momento em que nós já sabemos o que existe e eventualmente ainda não dominamos em absoluto, mas a partir daqui acontece qualquer coisa que para mim faz toda a diferença, que é nós temos controlo no processo a partir daí. Porque a partir do momento em que há uma área que eu não domino, mas que já conheço e considero interessante para aplicar nas minhas práticas, a partir desse momento só me falta fazer tudo, que é eu trabalhar, eu treinar, eu aprender, eu ler, e para rapidamente passar de ignorante para, digamos, dominar uma temática de uma forma completamente com maestria. O problema é até a ignorância, portanto, que é a quantidade de coisas nas nossas vidas em que nós, às vezes, achamos que sabemos muito e outras vezes, portanto, não temos como perceber o quanto somos ignorantes de uma qualquer área que nem sequer sabemos que existe. E, de alguma forma, a área do treino mental, nomeadamente na vida e também na área do desporto propriamente dito, inclusive na área do treino de alta competição, estamos, digamos, numa fase de uma transição de paradigma. Portanto, o treino foi tendo momentos muito diferentes. Portanto, vários de nós, profissionais do treino, ainda se recordaram de uma fase do que treinar era jogar. Portanto, nós jogávamos várias vezes durante a semana para depois jogar mais uma vez à semana.
nesse processo há exageros, não é? Todos também passaram por isso, que houve alturas em que nós treinávamos uma semana toda, às vezes quase a tirar uma bola contra a parede, éramos especialistas a tirar uma bola contra uma parede e depois jogávamos ao final da semana e do ponto de vista dos resultados estaríamos conversados. E obviamente vamos evoluindo. Portanto, hoje em dia o treino, e em particular o treino em Portugal, tem uma dimensão de qualidade muito, muito diferenciadora. Portanto, é bom que tenhamos todos essa noção. Tomáramos nós todos que os profissionais todos tivessem o nível que os profissionais do treino têm em Portugal. Seríamos garantidamente um país ainda melhor do país incrível que já somos. E, portanto, mas ainda assim há trabalho para fazer. E provavelmente, portanto, são fases, não é? Portanto, eu quero crer que os próximos tempos vai ter muito que ver com isso, que é uma determinada descoberta, uma determinada integração nos processos de treino atuais do que é esta lógica mental. Portanto, nós hoje em dia sabemos disto, que é, por exemplo, nós hoje em dia sabemos que o conceito do doping, que, portanto, é um conceito ainda por trabalhar, por resolver, mas que a ciência nos diz que, eventualmente, no limite dos limites, pode aportar 1% mais de rendimento, que eventualmente fará a diferença, e obviamente haverá um preço a pagar, altíssimo, mas é curioso que nós não sabemos que, por exemplo, hoje em dia, também é científico, é académico, que há abordagens simples, há ferramentas simples que nós podemos aplicar ao processo de treino mental das nossas equipas, dos nossos jogadores, que facilmente consegue alocar até 10% de mais-valia do ponto de vista do resultado. E eu, às vezes, quando leio e estudo estas coisas, tenho sempre esta sensação, este mixed feeling, que tenho algumas dúvidas que sejam estes 10%, porque nós sabemos disso, que às vezes a dimensão mental no treino, nomeadamente ao nível da competição, tem este impacto, que não é 10%, às vezes é o tudo ou nada. Todos nós sabemos isso. Todos nós sabemos que há atletas que são dos melhores do mundo em processos de treino e quando entram por baixo de um pórtico, de um estádio ou de um pavilhão, são completamente esmagados, posto o qual outros, digamos, superam-se nesses contextos. E eles já eram o que eram do ponto de vista da dimensão física. Portanto, ninguém fica mais forte, ninguém fica mais resistente, ninguém fica melhor estratega de um desporto coletivo numa transição física entre o que é antes e depois de uma entrada de um pavilhão ou de um estádio. E nós sabemos, de facto, o que é que acontece do ponto de vista mental. Então, e o desporto tem, de facto, esta característica muito singular. É uma excelente... Quando alguém quer estudar o que é alto desempenho, estudem o que são os campeões. A forma como esta malta pensa, como esta malta comunica e, digamos, e os comportamentos suportados nesta determinada forma de pensar e comunicar é uma escola por si só. Que, obviamente, nós podemos, inclusive, replicar em vários contextos de vida. Mas até estes, ou até na alta competição, obviamente há sempre campos de melhoria. E no desporto, apesar de tudo, também é um campo relativamente recente. Há sempre digamos, uma abordagem que eu dou para vos convencer do quanto isto é relativamente recente. Eu não sei se sabem qual é que foi o primeiro protetor, digamos, o que é que foi a primeira parte do corpo que o mundo do desporto começou a proteger numa primeira fase, nomeadamente à entrada do século XX. Incrivelmente, foi um protetor testicular. Imaginem vocês, portanto, no mundo do cricket, portanto, começaram por aí. Incrível que um capacete apareceu muito recentemente. E é incrível que até o desporto de alta competição precisou de algum tempo para se convencer de que, afinal de contas, a mente pode ser muito importante. E a partir disto está tudo a acontecer. Agora, estamos nesta fase, e eu também tenho que vos dizer isto, que estamos na fase em que, a certa altura, isto já se vulgarizou. Portanto, nós sempre dizemos que no desporto, digamos, o último palmo é que faz a diferença, a grande diferença é o que está acima do pescoço, aqueles últimos 15 centímetros, é aí que o campeão se faz, porque daí para baixo eles são todos muito parecidos, excepcionalmente muito parecidos, atenção, mas ainda assim todos muito parecidos, mas ainda estamos nesta fase, que eu quase direi quase bacoca, que a dimensão mental, por um lado, é muito importante, posto o qual nós, o que mais consideramos que há a fazer em relação a esta dimensão mental é o clássico, vai correr tudo bem.
Ou uma outra adaptação que é acredita em ti, campeão. E agora reparem que é, se nós do ponto de vista físico, do ponto de vista tático, do ponto de vista estratégico, ao longo do tempo, fomos evoluindo do tal modelo em que se treinava a jogar para jogar, com tudo o que hoje em dia é o treino integrado, é diferentes abordagens em relação ao treino, não seria melhor nós considerarmos que do ponto de vista mental também há esse trabalho todo para percorrer. E que obviamente a esse nível também hoje em dia já há, digamos, uma vastidão de processos que nós podemos fazer. Alguns obviamente já vão sendo, digamos, do conhecimento comum, outros ainda estão reservados a algumas elites, mas acreditam que há pessoas já, treinadores, atletas, que, digamos, que estão muito à frente dos outros. E eu quase direi que isso não é justo. Portanto, um dos meus objetivos, e curiosamente muito alinhado com o que é a própria visão do I Have the Power, é de facto proporcionar estas ferramentas ao comum dos mortais. A todos. E a partir daí, de facto, possibilitar que todos nós, em contexto de treino desportivo, mas também em contexto de vida, se quiserem, grosso modo, dominarmos algumas ferramentas que nos podem ajudar. Então, por partes, e obviamente é a tal hora para vos mostrar o quanto há e eventualmente, obviamente, dar-vos o mais possível no que é este bocadinho de tempo que eu tenho, mas eu tenho esta opção, no que diz respeito a esta intervenção, que é, entre o dizer-vos tudo o que há, e é apenas isso que vocês sairiam daqui, e, digamos, apresentar-vos, grosso modo, o que é que pode ser feito, mas também dar-vos o suficiente, por mais pouco que seja, mas este bocadinho fazê-lo bem feito, para que se for preciso, no treino da manhã de manhã, vocês já possam integrar nos vossos processos. Então, uma abordagem de entrada, no que diz respeito ao treino mental no desporto de alta competição, tem muito a ver com o trabalhar dimensões de entrada no próprio rendimento, nomeadamente questões ambientais, questões associadas ao conhecimento do próprio jogo e questões associadas ao comportamento propriamente dito. Se vocês repararem, muito daquilo que é o tempo alocado ao treino mental tem a ver com estas três, digamos, níveis, se quiser, que podem justificar o rendimento esportivo. Questões ambientais, questões do conhecimento e questões do comportamento. Mas sabem o seguinte, e vocês, alguns de vocês saberão isto muito melhor do que eu, que é, na verdade, quando há diferenças do ponto de vista do que é uma performance, do ponto de vista do que é um comportamento em competição que resulta em resultados diferentes, quase nunca tem que ver com questões ambientais. Portanto, hoje em dia nós já não estamos na fase, grosso modo, em que temos que trabalhar muito com os atletas do ponto de vista de hábitos alimentares, hábitos sociais, descanso, qualidade do treino, equipamento esportivo. Já não estamos nessa fase. Já estivemos nessa fase, mas hoje em dia os nossos atletas têm muitíssimo bem trabalhado, ou quando não têm trabalhado, alguém trabalha por eles. Muitíssimo. Portanto, hoje em dia vocês têm estruturas profissionais que mais rapidamente são capazes de trabalhar toda a dimensão ambiental de um atleta, toda a dimensão do conhecimento de um atleta, toda a dimensão do comportamento do atleta propriamente dito, mas reparem, mas o que acontece de facto é daqui para cima. E há aqui de facto muito trabalho a fazer. Por exemplo, nós temos que cada vez mais saber mais nestas áreas para, por exemplo, sermos capazes de identificar o que é a estrutura de crenças de cada um dos nossos atletas. Portanto, hoje em dia nós sabemos que muito daquilo que é o comportamento que leva a um determinado resultado está suportado ou está limitado num caso ou potenciado nos outros por aquilo que é a nossa estrutura de crenças. Então, nós às vezes temos um atleta que, não obstante todas as condições ambientais, de conhecimento e de comportamento, é o tal que é dos melhores da equipa, às vezes dos melhores do mundo em processo de treino, mas em função de uma estrutura de crenças muito limitadora neste caso, a crença esmaga em contexto de competição. Então, neste caso, o que nós temos que fazer não é treinar mais, não é pô-los a correr mais, não é pô-los a saltar mais, entre aspas, não é pô-los a conhecer ainda mais o jogo, é, digamos, quase direi, resgatar o que é a crença limitadora que tolha o comportamento, que tolha o resultado neste jogador, e por processos, nomeadamente de construção linguística, nomeadamente, digamos, em canal auditivo, transformar, por exemplo, uma crença limitadora numa crença potenciadora. Nós não temos noção da quantidade de crenças limitadoras que graçam por aí fora e que nos prendem ao chão, e posto o qual, eu quase direi a simplicidade com
com que nós poderíamos alterar esta crença limitadora, transformá-la inclusive numa crença potenciadora e neste sentido, digamos, abrir todo o potencial aqui sim de performance que um jogador nosso tinha. Nós temos jogadores que acreditam, portanto as crenças são fundamentalmente aquilo que eu acredito profundamente. Portanto as crenças são isto, é um bocadinho da realidade que eu a certa altura apanho e amplifico e generalizo. Habitualmente, crenças habituais no desporto, uma crença segundo a qual eu rendo sempre mais jogando em casa do que rendendo fora. É uma crença. Não tem razão de ser. É uma parte da verdade. É uma parte da verdade, não haja dúvidas sobre isso. Mas no limite é uma decisão. É sempre possível ajudar um atleta a rebentar literalmente com uma crença limitadora, segundo o qual sempre que nós jogamos fora de casa, digamos, à partida, o jogo não vai correr bem e não temos tanta probabilidade de ter um bom resultado, inclusive a ganhar, e transformar isto numa crença potenciadora segundo o qual o valor que eu tenho é um valor per si, posto o qual o ambiente onde eu desenvolvo este meu valor é quase irrelevante. As crenças no desporto às vezes levam para coisas deste género, que remete muito quase, os provérbios são crenças, não é? Portanto, já agora, do ponto de vista da gíria popular, e se repararem, muitos dos provérbios são crenças limitadoras. O clássico, o burro velho não aprende línguas, estão a ver? Portanto, não é verdade. Provavelmente alguns de nós, eu fui um desses, portanto, eu tornei-me mais fluente em inglês recentemente, não sou velho, muito menos burro, mas não sou propriamente a ideia segundo a qual só se consegue aprender línguas quando se é criança. Obviamente que será muito mais simples aprender línguas quando se é criança. Obviamente é diferente jogar em casa do que jogar fora. Mas daí até ter uma crença totalmente limitadora, segundo o qual às vezes é parecido com isso, que é quase nem vale a pena ir a jogo num determinado local contra uma determinada equipa, porque já perdemos e nem sequer o árbitro começou, digamos, a dar o pontapé de saída ou o passo de saída, isso não faz sentido nenhum. Então, vejam a quantidade de trabalho que há do ponto de vista das crenças. A crença segundo a qual o meu máximo de rendimento é apenas e só a partir de uma determinada idade, que bate certo com uma outra, que é uma crença segundo a qual eu só consigo ter determinados tipos de resultados a partir de uma determinada idade. E é muito melhor para cada atleta, e obviamente para cada treinador, gravar uma crença potenciadora segundo a qual a competência não tem idade. Aliás, uma outra muito mais forte, que é a excelência não tem idade. E, portanto, nós podemos ser excelentes no desporto de alta competição com 15, 16 anos, que está a acontecer, todos nós conhecemos casos deste género, e também podemos ser excelentes na alta competição com 40 anos e mais, porque também está a acontecer. Mas nós temos ainda atletas, e isto nunca quase nunca é da dimensão do consciente. Portanto, são metaprogramas, são crenças que andam a correr lá dentro, ao nível do nosso subconsciente, que nós, na verdade, e por isso é que é ao nível do subconsciente, não temos sequer consciência do quanto isso nos condiciona, e temos que fazer um exercício muito importante, que é sair da superficialidade e entrar no treino, no conceito da profundidade. Portanto, é não ficar pela tona da água, é mergulhar até lá ao fundo, ficar completamente imerso em água, e então aqui sim, perceber exatamente quem nós somos, neste caso, em que é que nós acreditamos, e olhando para isto, assumir uma coisa que para mim é extraordinária do ponto de vista desta área, que é, e incrivelmente para nós, se eu tiver que cruzar a dimensão física, a dimensão mental, nomeadamente no desporto, e obviamente as duas fazem parte de um sistema único, nunca haverá apenas e só uma das duas coisas, mas é incrível que é, a dimensão física tende para o finito, e é aqui que nós ocupamos a maior parte do nosso tempo, e mesmo sendo possível ser alterado, é muito limitado, portanto ninguém dobra a altura. Vocês já repararam que nós andamos a idolatrar com todo o mérito o homem mais rápido do mundo, que não faz mais do que metade do tempo que nós fazemos em 10 segundos, em 100 metros. Portanto, num dia bom, não é num qualquer dia, mas ainda assim, num dia bom, eu acordo de manhã bem disposto, tomo um bom pequeno almoço, não me dói nada naquele dia, faço um bom aquecimento e eu provavelmente farei 100 metros em 16, 17 segundos.
Incrivelmente, o homem mais rápido do mundo de sempre precisa de fazer mais do que metade do meu tempo para fazer os mesmos 100 metros. Então já repararam esta coisa inacreditável, que é uma lenda, do ponto de vista físico, não chega a ser o dobro de um homem normal. Isto é a dimensão física. Agora, querem conversar sobre a dimensão mental? É que a mente tende para o infinito. E do ponto de vista mental não há limites. Nós podemos fazer tudo. Portanto, nós tendemos para o limite, do ponto de vista físico, é uma carga de trabalhos alterar o que quer que seja e é onde focamos o máximo da nossa atuação. Curiosamente, temos ali ao lado uma dimensão mental que tudo tende a ser provisório. Portanto, eu tendo a apontar para 1,70 m, mentalmente não há limite para a possibilidade, e hoje em dia, com aquilo que nós sabemos, nomeadamente usando o coaching com a programação neurolinguística, é simples treinar um persistente para ser resiliente, um resiliente para ser mais desistente, transformar uma crença limitadora numa crença potenciadora, alterar valores que já vamos falar e no limite dos limites ir aos metaprogramas e inclusive é aquilo que para mim é o equivalente a afinar carros de Fórmula 1, é trabalhar as estratégias mentais. Portanto, nós hoje em dia somos capazes de ir a este pormenor, que é identificar como é que faz um jogador, o que quer que seja, por mais simples que possa ser um único gesto, por mais rápido e automático que possa ser, mas que mentalmente tem um suporte que é uma estratégia mental. Se eu conseguir aceder a esta estratégia mental, e conseguimos, basicamente o que nós elicitamos é, eu quase direi como numa linguagem de máquinas, é o código de programação que suporta aquele comportamento. E reparem, e quando nós conseguimos alterar a linha de programação, o comportamento altera. Posto o qual o resultado também altera. E, portanto, eu gostava de vos convencer, de facto, olharem para, com mais humildade, se quiserem, para este todo um mundo novo que começa a surgir. Portanto, crenças, um trabalho importante a fazer. Um outro, interessantíssimo, valores. E alguns de nós somos treinadores, quero crer que estão vários treinadores profissionais, inclusive na sala, temos inclusive alguns selecionadores nacionais, treinadores de altíssimo nível, e é curioso que nós rapidamente somos capazes de dizer a altura de um atleta nosso, a amplitude de braços, o perímetro do bíceps, a percentagem de massa magra, mas somos capazes de não conseguir saber exatamente qual é a estrutura de crenças de um jogador nosso. E, por exemplo, outra, que valores é que eles têm? Porque não tenham dúvidas, que é muitas das vezes o que justifica um insucesso, posto o qual também é o que justifica um grande sucesso, tem a ver com o tema dos valores. Portanto, nenhum ser humano gostará de estar demasiado tempo em contextos que por si só configuram violação grave de valores. Portanto, é uma coisa às vezes parecida com particopos por dentro. E às vezes, por mais que eu estou comprometido, por mais que eu me esforce, e muitas vezes até por mais que eu queira, eu não tenho uma estrutura de valores que garanta um determinado resultado. Mas, querem ver este exemplo? Que é muito interessante, pelo menos para mim, que às vezes acontece. Nós às vezes temos atletas que estão a fazer tudo para atingir um resultado que por si só materializa um valor que é repelente para ele. E como a nossa mente, que é um programa de base, não se aproxima nunca do que quer que seja que gera dor e por contraposição sempre procura o prazer, eu não vou querer nunca ser campeão do mundo se de alguma forma mentalmente a minha mente configura eu ser campeão do mundo de uma violação grave de valores. Vou-vos dar um exemplo. Aliás, posso-vos dar vários. Imaginem que o valor de alguém é a privacidade. Pensem só nisto. Se o valor maior, e nós hoje em dia sabemos que a maior parte dos nossos comportamentos estão suportados numa estrutura core até 8 valores. E há dinâmicas para nós identificarmos exatamente quais são os valores deste jogador. E há trabalho, treino, para alterar valores. Aliás, basta olharem para o nosso percurso de vida. Todos nós nesta sala fomos tendo uma estrutura de valores diferente ao longo da nossa vida. Muitas das vezes é a nossa vida que lidera a alteração dos valores. Não seria melhor sermos nós a liderar a nossa alteração de valores e, por inerência, ficarmos mais perto de liderarmos a nossa vida? E em contexto esportivo, com tudo o que isto quer dizer. Então, reparem, por exemplo, se um jogador, se um atleta tiver um valor maior, que é o da privacidade, vai ser muito difícil ele alcançar níveis de êxito planetários.
Porque vocês sabem que ter êxito no desporto a nível planetário é rapidamente acabar um treino ou acabar uma competição e no final ter um microfone à frente e atrás do microfone, o problema não é o microfone. Às vezes já é o microfone que é um problema. Mas muitas vezes o problema não é o microfone. O problema é atrás do microfone a quantidade de milhões de pessoas que estão a ouvir às vezes em direto. E então reparem, se eu tiver um valor maior que é a privacidade, a descrição, eu nunca vou fazer nada que me aproxime de ser capa de telejornal. Nunca. E eu vou-me esforçando, vou ser o melhor jogador possível, ainda assim desconhecido. E há um momento em que a minha mente literalmente vai travar a minha perna esquerda. E se for preciso, trava a esquerda e a direita e mete o braço direito pelo esquerdo e eu, como já aconteceu, num salto de preparação para um salto em comprimento, entro pela areia dentro. Nem percebo o que é que está a acontecer. Atiro para o lado de baliza aberta. Repare, é da dimensão do piloto automático. Porque o mesmo subconsciente, o mesmo automatismo que me leva a fazer o melhor e ficar surpreendido, obviamente também me leva a fazer o pior e também ficar surpreendido. Então, vejam por favor também isto. Uma outra forma de olhar para os valores, e nós temos casos hoje em dia já mundiais. Eu recentemente fiz uma formação em Barcelona, na área do coaching desportivo para alta competição. Ele não foi da minha turma, mas recentemente, naquele próprio curso, uma das pessoas que esteve a fazer o curso foi o Pep Guardiola. Portanto, e é bom nós termos esta noção. O Pep Guardiola contrata os seus jogadores, já agora, olha que interessante, não é pelas questões ambientais de conhecimento e de comportamento. Reparem, porque àquele nível, ele escolhe qualquer jogador que tenha o melhor do ponto de vista ambiental, do conhecimento e do comportamento. Mas ele faz uma coisa muito interessante. Ele recruta por valores. Então não há um jogador que assine por uma equipa dele que primariamente faça este tal trabalho de perceber quais é que são os valores para, por exemplo, garantir um determinado ambiente social numa organização, neste caso numa equipa desportiva. Porque, obviamente, daquilo que mais stress gera nas organizações são pessoas que têm os seus valores, que podem ser nobres, a pessoa tem valor em si, nunca é a pessoa que está em causa do ponto de vista do valor propriamente dito, mas tem a ver com a compatibilidade de valores, que é, será que nos vamos dar bem? A ideia de nos darmos bem suporta fundamentalmente numa estrutura de valores que, no mínimo, é compatível. Aliás, no mínimo não pode ser repelente. Pode ser, o mínimo não pode ser repelente, o melhor é que seja o mais compatível possível, o ideal é serem os tais almas gêmeas do ponto de vista dos valores. Vou-vos já dizer, não é fácil. Não tem que ser. Mas a ideia de termos valores que garante uma determinada forma, uma mundivivência, treino a treino, competição a competição, é determinante. A pergunta às vezes é esta. Duas. Será que nós sabemos, primeiro, já agora, quais é que são os nossos valores verdadeiramente ditos? Ou melhor, e já fiz asneiras, porque se há coisa que os valores são, é tudo menos os ditos. Então estão a ver o que é a importância até do ponto de vista mental, que obviamente cruza muito com os processos de comunicação. Muitas das vezes os atletas dão-nos a informação mental deles numa bandeja de prata. É apenas treinarmos para ver o que andamos a fazer de conta que não está a acontecer e para ouvir o que nos estão a gritar. Eles dizem-nos quase tudo. Da mesma maneira que as crenças são projetadas no canal auditivo, são verbalizadas, eu digo em que é que eu acredito, os valores não são passados em canal auditivo, são passados em canal sinestésico. Portanto, os valores não é o que eu digo, é o que eu sinto quando esses valores são cumpridos ou quando esses valores são violentados. Por exemplo, eu trabalho com alguns colegas, treinadores de altíssimo nível, inclusive, e treinadores da formação, que um dia vão ser muito grandes, inclusive na formação. Obviamente, eu também quero muito que haja treinadores de altíssimo nível na formação, quanto mais não seja porque eu tenho 4 filhos, que todos eles praticam desporto, muito a sério, porque fazem parte do processo educativo deles, e logo veremos o que é que poderá acontecer do ponto de vista da carreira desportiva propriamente dita, mas reparem que é, por exemplo, treinos a tirar cascas de banana. Nós às vezes, não fazemos isso no treino, nós às vezes não fazemos exercícios, metodologias, progressões pedagógicas, em que criamos surpresa nos atletas para perceber até que ponto é que eles reagem e de que forma.
façam a mesma coisa do ponto de vista mental, inclusive para perceber, afinal de contas, quem é que vocês têm. Nomeadamente do ponto de vista dos valores da vossa equipa, jogador a jogador. E às vezes nós chegamos a esta fase da nossa vida e achamos que temos uma estrutura de valores, que é aquela que nós tendencialmente verbalizamos, porque é socialmente aceite, mas a quantidade de vezes que nós ficamos surpreendidos. Portanto, preparem-se que às vezes nestas áreas o olharmos para dentro é determinante, mas às vezes é para perceber o quanto nós não gostamos e não queremos e a partir daí mudar tudo. Porque também fiquem tranquilos, porque obviamente é possível mudar tudo. Portanto, do ponto de vista dos valores, avançando por aqui fora, não é? Do ponto de vista mental, portanto, eu gostaria que vocês considerassem a partir de agora um ser humano, né? Portanto, o co-criador da programação neurolinguística, o Dr. Richard Bandler, com quem o Adelino muitíssimo e eu também tenho tido algumas oportunidades de fazer algumas formações, tem uma expressão que eu gosto muito que é tudo aquilo que o homem tira de si é apenas uma parte de si, grosso modo. Portanto, não é verdade que um telemóvel é melhor do que nós. Não haja dúvidas nenhumas que a mente tem uma capacidade computacional muito superior a qualquer máquina que algum dia vá ser criada. Portanto, uma máquina, no máximo, percepciona o movimento. Uma mente consegue percepcionar a intenção do movimento. Nós no desporto sabemos disto. Uma máquina a apanhar uma bola, uma máquina a ser guarda-redes, no máximo terá que esperar que a bola saia da mão de alguém ou do pé de alguém para naquele, eventualmente isso sim, nanosegundo, perceber que a bola saiu e para onde é que eventualmente a bola vai. Uma mente humana consegue perceber, ainda antes do jogador que vai rematar, receber a bola, para onde é que ele já vai rematar. Não há nunca haverá uma máquina que seja capaz de fazer uma coisa deste género. Jamais em tempo algum. Basta ver o que é o campeonato do mundo dos robôs, do futebol, versus o quanto nos encanta um jogo de altíssimo nível, de qualquer modalidade, e aqui eu tenho que vos dizer, porque não tenho muitas oportunidades, nomeadamente uma que me foi muito querida durante muitos anos, que foi o handball. É dos maiores espetáculos do mundo hoje em dia, ver um bom jogo de handball a mais alto nível. É lindíssimo, digamos, a qualidade de jogo, que entretanto esta modalidade foi de facto conseguir estruturar ao longo do tempo. Portanto, então, entendam por favor o corpo como sendo o hardware e a mente o software que corre no próprio hardware. E agora pensem por favor comigo, que é, nós facilmente conseguimos perceber isto, que é, pode haver dois computadores que têm o mesmo hardware, que são da mesma marca, do mesmo modelo, da mesma série, e na linha de produção saiu um a seguir ao outro. Ao longo do tempo, em função do software que vai correndo, dos bugs que vai acumulando, do rompimento de um ficheiro e outro, o delivery, portanto, a performance, o desempenho é completamente diferente. E vocês, a certa altura, têm dois computadores topo de gama do ponto de vista do hardware, sendo que um faz tudo e mais alguma coisa e o outro já nem liga, ou já não desliga. Crashou. Onde é que está a diferença? Não é da qualidade do processador, é a mesma. Não é da quantidade de disco, é o mesmo. É da qualidade do software que lhe está acoplado. E nós hoje em dia sabemos isto, que é, se vocês considerarem a mente, grosso modo, como sendo o sistema operativo, que corre em cima de um hardware chamado um corpo humano, nós temos o sistema operativo por si só, que é a mente, e depois quase direi que temos um conjunto de apps, que é pequenos programas ou programas que correm em cima de um sistema operativo que condiciona muito. Portanto, genericamente eu poderia vos dizer que são 14 estes metaprogramas e nós temos que ser cada vez mais capazes de os identificar nos nossos atletas e nas nossas equipas por inerência. Porque vou-vos dar um exemplo muito simples. Um dos metaprogramas, ou cruza com os metaprogramas, tem a ver com os canais de comunicação preferenciais de cada um de nós. Posto o qual, e grosso modo, cada um de nós é conjuntural, é contextual. Somos tendencialmente mais uma coisa do que outra, mas somos muito especificamente, em absoluto, uma coisa num canal muito específico. Por exemplo, qual é o canal que nós, digamos, valorizamos em processos de decisão? E eu estou a ver aí alguns, claro, e é o Adelino, claro. Portanto, agora reparem que se eu for fortemente visual num processo de decisão, aquilo que eu tenho que dizer do ponto de vista do que é o meu perfil de comunicação enquanto líder desta pessoa, que pode ser um treinador, pode ser um colega de equipa, é, por exemplo, usar expressões, usar verbos que remetem muito para uma construção mental,
um filme mental, uma visualização mental, mas que ele só consegue dar resposta se eu lhe der pistas do canal visual. Portanto, alguém que é visual, por exemplo, para trabalhar já o processo de visualização, eu digo-lhe assim, imagina o que é tu no final do jogo, porque vamos ganhar, tu olhares para a bancada, veres a tua mulher e eventualmente com alguma dificuldade, porque as luzes que iluminam o pavilhão quase que te cegam. E eventualmente aquilo que tu mais vais olhar neste momento é um determinado pormenor num filho teu, porque ele vai estar vestido com a camisola a dizer, papá, dá-me a tua camisola. Para um visual, eu tenho um guião, tenho um script, numa lógica do que é verdadeiramente, que é exatamente assim que a nossa mente funciona, mas eu estou a dar um guião que tem uma estratégia mental que alguém que é fortemente visual consegue entender. E os visuais que estão a ouvir nesta altura estão literalmente a desenhar isto. E estão mesmo a imaginar-se a cena. E, portanto, porque a visualização acontece na mente da pessoa e porque a imagem é positiva, o filme, aliás, é positivo e gera prazer, a mente move-se em busca do prazer. E, portanto, move-se em busca desta visualização e tende, em contexto de jogo, fazer o que for preciso, inclusive na lógica do tal automatismo, para que esta visualização mental que eu previamente desenhei aconteceu. Agora, se eu for um sinestésico, não. Se eu for um sinestésico, tem muito a ver com borboletas na barriga, o tirar-me o peso do ombro, senti-me a levitar. Senti os pés quentes, senti qualquer coisa. E é o que é. Já não é a camisola que o filho tem, a dizer, dá-me a tua camisola, papá. Portanto, tudo o que tem a ver com ler, qualquer expressão remete para o canal visual. Vocês não conseguem ler sem ver primeiro. É impossível. Então, reparem, neste caso, eu tenho que recomendar a este jogador uma coisa deste género, que é, imagina o que é quando nós ganharmos este jogo, quando nós formos campeões, olhares para o rosto do teu filho e vê-lo a chorar. Posto o qual, tu vais sentir uma emoção. E os sinestésicos estão a processar isto. Um auditivo é o broar da multidão, é uma estrondosa salva de palmas, é ouvir o nome da tua família ecoar pelo estádio fora. E alguém que é fortemente auditivo, nomeadamente numa determinada forma de processar filme mental lá à frente, percebe exatamente isto. Agora, sabem, é que nós às vezes andamos literalmente a falar chinês para quem apenas percebe português. Mas como achamos que temos a razão toda, continuamos a falar chinês cada vez mais alto, e a outra pessoa com toda a razão continua a não perceber. Não é melhor ler um livro no que a isto diz respeito? Estão a ver? Portanto, o que é que pode ser um exemplo de um sistema representacional? Portanto, e há vários no que isto diz respeito. Um outro exemplo, por exemplo, cada um de nós é tendencialmente mais de afastamento ou de aproximação. Eu podia vos dar vários exemplos no que isto diz respeito. Se calhar o mais fácil é dizer-vos invocar uma série que eu tenho quase a certeza que a maior parte de nós já consumiu. Fomos dos primeiros a ver até o fim. É uma boa forma de aprender. Está na ordem do dia, que é a série que retrata de uma forma enfabulada, atenção ali partes, mas que retrata nomeadamente os últimos campeonatos do Michael Jordan. Eu acho que vale a pena percebermos como é que funciona o Michael Jordan. Pronto, eu percebo, não fez assim nada de muito especial, apenas ganhou 6 vezes a NBA e mais uma série de outras coisas. E é interessantíssimo que quando vocês analisarem a série, nomeadamente agora, vão perceber o seguinte, porque atenção que o facto de ser de afastamento, porque ele é fortemente de afastamento, não quer dizer que não possa ser o maior jogador de sempre de uma modalidade. Portanto, o facto de ser de afastamento não quer dizer que não possa ser um campeão. E o facto de ser de aproximação não quer dizer que vai ser um campeão. Mas nós temos que perceber qual é este metaprograma. Quando nós, por exemplo, damos uma palestra para uma equipa, nós temos que ter na nossa comunicação quer conteúdo para agarrar e motivar os nossos atletas que são de afastamento, mas também os outros, que são menos, eventualmente, mas também os temos, que estão de fortemente aproximação. Porque senão estamos a mexer com uns e estamos a perder os outros todos. Toda a série retrata isso muito claramente. Vocês querem mexer com o Michael Jordan? Assim, 2 momentos. Aliás, um eu acho incrível, que é o que é uma estratégia mental de um atleta daquela dimensão. Uma interessantíssima, que é, já não me recordo exatamente, há uma série em que ele está a perder,
E uma das coisas que mexeu muito com ele foi que deu a volta. Aliás, o outro jogador, entretanto, vem dar-me testemunho a dizer assim, se fosse hoje nunca teria dito aquilo. Sabem quando é que o Michael Jordan, um dos campeonatos ganhou, começou a ganhar? Quando ele, no final do segundo jogo, ou do terceiro jogo, perde um jogo, e há o base da equipa adversária, passa por ele e diz assim, bom jogo, Michael, grande jogo, espetáculo. Ui, para alguém de afastamento, isto é matá-lo. Nunca mais o seguram. Nunca mais o seguram. Que é a mesma coisa quando ele regressa e sai, antes da morte do pai, sendo o número 23, e quando regressa é o número 46. E há um momento que ele conta que fez toda a diferença. Quando ele de manhã acorda e vê uma capa de jornal a dizer assim, o 46 já não é o 23. Nunca mais o seguram. É sair da frente. Uma pessoa de afastamento é assim. Uma pessoa de afastamento faz uma coisa inacreditável. Uma pessoa de afastamento cria estratégias mentais, inclusive gera mentiras. A certa altura na série, sabem o que é que conta? Que é a tal história que ele diz que o base da outra equipa lhe disse, bom jogo, Michael, que ele não tinha jogado nada e tinha perdido, e isso mexeu completamente com ele, nunca aconteceu. Ele criou isso na mente dele. Ele criou na mente dele alguém a pôr o valor dele em dúvida para servir, digamos, de estratégia mental para ele a partir daí disparar. Vocês dizem a alguns jogadores isto, ele é completamente irrelevante. Agora, se vocês têm alguns jogadores que lhes dizem, o outro diz que tu não jogas nada e que estás acabado, ele não se move. Mas se lhe disserem que ele pode ficar na história e pode virar uma lenda no desporto e pode fazer uma coisa que nunca ninguém fez até agora, e espetacular era pôr a coisa a uma dimensão tal que nunca ninguém vai fazer nos próximos 100 anos, este é o Cristiano Ronaldo. Olha, interessantíssimo, está aqui alguém a escrever isso. O Cristiano Ronaldo é fortemente de aproximação. Aliás, uma pessoa de forte aproximação nem vê problemas. Nunca tem problemas. É sempre o melhor do mundo, a equipa dele é sempre a melhor do mundo, os outros são sempre no máximo segundo lugar, estão sempre preparadíssimos, ele está sempre em grande forma e vai sempre ganhar cada jogo, porque vai sempre marcar cada livro. Sempre. E obviamente também falha muitos. Mas reparem, não sei se sabem uma estatística inacreditável, que é a maior parte dos anos em que o Cristiano Ronaldo jogou em Espanha, ele tinha uma eficácia de conversão de livros diretos muito parecido com aquilo que era a média da liga de marcação de penaltis. Olhem que é inacreditável. Alguém ter uma eficácia de marcar livros diretos a 12, 13, 14, 15, 20 metros da baliza, superior, com oposição, superior àquilo que é a média de um campeonato a marcar de uns 11 metros só com um guarda-redes à frente. É inacreditável. Portanto, nós temos que dominar isto. Posto o qual, nós vamos conseguir mexer nos interruptores, o tal afinar os carros de Fórmula 1, que é cada um dos nossos jogadores, nomeadamente a níveis superiores, já, em função não daquilo que nós achamos, não daquilo que nós somos, não daquilo que nós sabemos, mas daquilo que o outro é, posto o qual eu tenho que ir atrás. Tenho que passar a saber. Eu rapidamente tenho que passar a saber o que não sei para poder começar a ajudar os meus jogadores de uma forma que até agora nunca o fiz. Então, por exemplo, um outro tema que pode ser muito interessante trabalhar do ponto de vista do desporto. E é curioso que o desporto tem isto muito, muito mais bem trabalhado do que a maior parte da sociedade em geral. Não percam tempo a falar de objetivos no desporto. Portanto, no desporto há sempre esta condição, alguém tem um objetivo ou alguém cria um objetivo para eles. Não há ninguém que não entre em jogo que não haja um objetivo associado àquele jogo. No limite ele não o tem com muita nitidez, mas alguém o tem, quanto mais não seja, há sempre uma organização que diz isto. Tu ficas nos primeiros lugares, acontece qualquer coisa, e posto o qual tu ficas nos outros lugares, nos primeiros lugares invertidos, e também te acontece qualquer coisa. Portanto, o tema do desporto não é a falta de objetivos. Curiosamente, o tema do desporto nem é a falta de sonho. Há um tema que nós temos de trabalhar melhor no desporto, nomeadamente no desporto de alta competição, que é o tempo do sonho maior. Duas coisas para mim, que é o tempo do sonho maior e a dimensão do sonho maior. Portanto, a resposta à primeira é criar uma visão. É um erro. Uma coisa é o foco. Uma coisa é eu focar-me no treino 2 e uma coisa é focar-me no jogo da manhã. E para que esta época aconteça de uma maneira. Outra coisa é eu apenas ter isto na minha mente. É um erro crasso. Um jogador avançar numa carreira desportiva que não tenha desenhado
aquilo que para ele seria uma extraordinária carreira desportiva. Esqueçam lá a conversa da treta do um dia de cada vez vamos indo e vamos vendo. Isso não existe. Os melhores não vos falam assim. Ou melhor, os melhores até vos podem falar assim, mas garanto-vos, eles não pensam assim. Portanto, há uma expressão que eu gosto muito que é a crença no futuro dá-nos força no presente. Que pode ter uma outra adaptação, que é a crença no futuro dá-nos foco no presente. Muitas vezes a ideia do foco e a força e o compromisso no presente é o resultado da minha mente ter um futuro muito longínquo que vale a pena. Se eu ando hoje a jogar e não sei o que é que vai acontecer para o ano, porque isso nunca sei, mas no mínimo não sei o que é que eu gostaria que acontecesse para o ano e para o próximo e para os próximos, a minha mente tem muitas dúvidas até que ponto é que vale a pena eu hoje não me lesionar. Ou porque é que eu hoje é de ser um jogador extraordinário num determinado momento do treino da competição. Portanto, a nossa mente, não sei se sabem, é muito inteligente. É a inteligência. E tem este pressuposto, que é, não faz nada, ou faz tudo, talvez mais isto, para nós chegarmos o mais rápido possível, com o menor esforço possível, a qualquer coisa que valha a pena. E ou nós lhe damos este conteúdo, ou anda completamente em roda livre. Então, muitas das vezes, é uma lógica diferente, às vezes, do momento, nomeadamente as crenças, os valores, os metaprogramas, mas é um trabalho importante a termos, que é nós temos que ajudar os nossos atletas a projetar para a vida deles, e eu até poderia dizer que ultrapassa, inclusive, a dimensão apenas e só desportiva, que seja, de igual forma, uma visão magnífica para eles. Porque, de outra forma, a coisa nunca acontece da forma como poderia acontecer. Porque a minha mente olha muito lá para a frente e lá à frente tem dúvidas ou até outra coisa muito pior, não tem dúvidas que vai ser horrível. E uma das formas que eu tenho de atrasar a chegada ao futuro que vai ser horrível é eu perder o campeonato este ano. Porque a minha mente não sabe o que é o mundo, não sabe o que é o resultado de marcar um golo e ganhar um título. A minha mente é esta estrutura, a nossa mente, o objetivo maior da nossa mente não é manter-nos vivos. Por isso é que há mesmo uma determinada forma de pensar que mata. É uma determinada forma de suicidar durante muito tempo. Mas também há uma determinada forma de pensar que salva. E por maioria de razões, também há uma determinada forma de pensar que aumenta a probabilidade de ganhar e há uma determinada forma de pensar que aumenta fortemente a probabilidade de perder. Independentemente daquilo que até possa ser a necessidade da pessoa ou a vontade do momento. Então, estava-vos a dizer duas formas em relação ao sonho, que é esticar o sonho muito lá para a frente. Mas há uma outra, que é esticar ao mesmo tempo o sonho muito para cima. Portanto, eu quase direi que não pode ser apenas propósito, também tem que ser progresso. Mas não pode ser apenas progresso, também tem que ser propósito. Tem que ser uma coisa e outra, que é sonho na longitude, mas também sonho, digamos, na dimensão. Há uma expressão que eu gostaria que vocês aceitassem do ponto de vista do contexto esportivo, que é definam ilusões. Eu no outro dia ouvi uma palestra interessantíssima do Paulo Pereira, que é hoje em dia o selecionador nacional de handball. E ele curiosamente usava estas expressões, que eu sei que a maior parte dos colegas distorceu completamente. Porque nós temos muita noção de dar uma definição de ilusão a um pateta alegre. Aliás, até ao sonho. A maior parte do mundo, um sonhador é apenas um sonhador, é um poeta. Também dizemos que o sonho comanda a vida, mas ao mesmo tempo também dizemos que não vale a pena sonhar. E obviamente que os melhores têm o resultado daquilo que muito lá atrás foi apenas um sonho. E a certa altura vivem no sonho deles. Curiosamente, interessante, que passam mentalmente a dimensão do sonho para a dimensão ambiental. Portanto, eles moram na casa que lá atrás foi um sonho. Eles têm na prateleira dos troféus e olham para isso todos os dias a escovar os dentes. Não é? Há quem a escovar os dentes olhe para uma bola de ouro, para uma fotografia a segurar uma taça dos campeões. E obviamente também conheço atletas e também os digo para acordarem com o hino da Liga dos Campeões. Tecnicamente é uma âncora que eles estão a instalar, não vamos ter tempo. Aliás, já está instalada e a âncora que é disparada desde manhã gera neles um determinado estado mental que os impulsiona completamente
para o treino com compromisso, com qualidade, com intensidade, com superação. Mas não é o hino dos campeões gravado de uma determinada forma qualquer. Obviamente, há toda uma metodologia, há toda uma progressão. Então, estava-vos a falar que é, puxem o sonho para a visão, mas puxem também o sonho para a ilusão e atrevam-se a definir objetivos que é do campo da ilusão. O que é para nós uma definição de ilusão? É um resultado que pela dimensão, ou eventualmente não pela dimensão, mas pelo caminho que eu não tenho, ainda assim vale a pena. Portanto, no desporto não há, a não serem, eu estou-me a lembrar, reparem, por exemplo, num desporto individual, uma ilusão é um determinado recorde. Portanto, saltar alguma coisa que nunca ninguém saltou é uma ilusão, pelo resultado, porque nunca ninguém atingiu aquela marca. Num desporto coletivo não há ilusões. No resultado, pode haver ilusões no processo, porque reparem, eu posso perceber que posso não ter os jogadores mais capacitados para ser campeão olímpico, mas atenção, era para ser agora, mas daqui por um ano e pouco, garantidamente alguém vai ser campeão olímpico. Os Jogos Olímpicos a arrancarem, e em condições normais, porque hoje em dia nem isso é garantido, a arrancar, alguém um dia, no último dia ou no penúltimo dia, digamos, do programa olímpico, alguém vai ser campeão olímpico. Agora, porque é que eu não posso definir uma ilusão? E a ilusão é exatamente isso que é, nós não devemos aceitar não cumprir um objetivo, nós devemos fazer tudo para realizar os nossos sonhos, porque temos uma dimensão de controle superior e temos que aceitar com toda a naturalidade que eventualmente uma ilusão vamos ficar iludidos para sempre. E às vezes mantemos a ilusão durante mais 4 anos. Mas reparem, não vale a pena eu começar iludido e um dia escovar os dentes, olhar para uma medalha olímpica que eu entretanto ganhei. Portanto, do ponto de vista mental também é importante isto, é puxar pela dimensão do futuro e puxar pela dimensão do resultado a curto prazo. Agora reparem que é, e para começarmos eventualmente a fechar, porque não tarda nada, o Adelino está aí a aparecer e está-nos a dizer que está na hora de entre aspas, irmos embora. E já percebemos que obviamente estas áreas são, digamos, um mundo sem fim, porque afinal de contas é da mente que nós estamos a falar. É da mente. E é na mente que o impossível acontece. E, portanto, e só há homem onde há impossível. O que quer dizer que para haver homem e haver impossível, tem que haver mente de uma determinada forma. E nós, eventualmente, não estamos a fazer isso pelo melhor que hoje em dia já se poderia fazer. Gostaria de partilhar convosco, para fecharmos 5 ou 10 minutos, aquilo que é, para mim, talvez, reparem que a certa altura, o trabalho mental, não direi que está fechado, mas há coisas que tendem a ficar consolidadas. Crenças, valores, podemos estar sistematicamente a reforçar crenças, a tornar as crenças potenciadoras cada vez mais potenciadoras, a trabalhar cada vez mais os valores, a alinhar cada vez mais os valores, a trabalhar o sonho, os objetivos, as metas, a visão, a ilusão. Haverá sempre algum trabalho a fazer a esse nível, mas esse trabalho a certa altura tende apenas e só para ser apenas da dimensão do ajuste, é do acompanhar. Há uma área que nunca mais acaba. Portanto, quando alguém me disser que já tem tudo, eu digo-vos que do ponto de vista mental está sempre tudo por fazer, que é o tema das estratégias mentais. Que é, para a nossa mente, qualquer comportamento que pode ser de um nanosegundo ou pode ser de horas, tem sempre uma estratégia mental que suporta esse comportamento. Então, se me permitirem, eu gostava, para fecharmos, de partilhar convosco, quero crer que vou conseguir, aliás, garantidamente vou conseguir, portanto, não tudo, mas se calhar esta parte, né? Então, assim, muito rapidamente, que é, e não vos quero confundir, mas quero-vos ajudar, que é, vejam aqui, que é muito, nós temos aqui, portanto, é uma sequência lógica, mas nós às vezes não temos esta noção, que é o resultado, digamos, que está aqui, digamos, eu quase diria que é o pináculo deste processo, portanto, o resultado não chega pelo resultado. Portanto, nós no desporto, assim como na vida, achar que podemos mudar o resultado pelo resultado, é uma coisa parecida com isto, que é achar que eu posso mudar a medalha de prata para a medalha de ouro apenas subindo um degrau. Isso não existe. Nós sabemos, no máximo, o campeão olímpico deixa-me tirar uma fotografia ao lado dele no final. E alguns nem isso, que é incrível, é extraordinário,
que há a malta que se apropria mesmo, e eu percebo que aquilo é tão forte, é tão importante, tu aqui não vens, nem para a fotografia vens. Portanto, querias ser primeiro, ganhasses-me. Não tens hipótese. Vocês têm atletas olímpicos que tiram a fotografia sozinhos e quase assegurar um de cada lado, eles dali não saem. Incrível. Portanto, nós sabemos isso. Mas olhem que há pessoas que quase direi conscientemente têm esta enfabulação da realidade, em que é possível mudar o resultado pelo resultado, e não é. No mínimo temos que voltar atrás. Portanto, nós temos que mudar o comportamento que gera um resultado. Se nós queremos ter um resultado diferente, temos que vir cá atrás e ter comportamentos diferentes, que então aí sim, por sua vez, vão gerar um resultado diferente, quero crer para melhor. Mas hoje em dia o que nós sabemos é que muitas das vezes não é possível alterar um resultado apenas alterando o comportamento. Temos que vir mesmo à base onde tudo acontece, que é mudar o estado mental. O estado mental é um contexto que tende para ser relativamente complexo, mas que curiosamente tem uma forma muito simples de lidar com ele. Que pode ser através da fisiologia, não vos vou amassar muito com isto. Não é por acaso que todos nós dizemos, quando um atleta nosso vai marcar um livre de 7 metros, um penalti, um lançamento livre, é desde o levanta ao queixo, é o peito para cima, é o que quer que seja. Portanto, a nossa mente tem codificada um determinado estado mental com uma determinada fisiologia. Não é? Portanto, se eu vos convidasse para vocês se sentarem agora como um fracassado, incrivelmente todos vocês se sentariam mais ou menos da mesma maneira. E eu não vos disse como é que se sentava um fracassado, mas todos vocês assumiram uma fisiologia de fracassado. Mas se eu agora vos pedir para vocês se sentarem como um triunfador, vocês ajeitam-se imediatamente na cadeira, levantam o queixo, crescem, esticam o pescoço, abrem o peito para fora, mão à frente, e neste momento, garanto-vos, nós sentimos logo, aliás, eu estou a sentir exatamente agora, que é o meu estado mental muda imediatamente. Posto o qual, qualquer coisa que eu vá fazer a seguir, seja uma palestra, uma aula, um treino, seja um lançamento, um livre de 7 metros no handball, ou um lançamento livre no basquetebol, tende a ser diferente. E eventualmente isso justifica o resultado. Mas digamos, eu quase tirei assim, o topo de gama nesta área, são as estratégias mentais. Que é, afinal de contas, qual é o código de programação que está na minha mente que me leva a ter qualquer resultado. E vocês não imaginam a confusão que há a este nível. Este exemplo aqui, eu não tenho tempo para muito mais, mas este é um trabalho real. Eu quando vos falo-vos sempre de casos reais, não obstante, obviamente, garantir a confidencialidade. Este jogador é um jogador de nível de segunda liga, nem sequer das equipas mais, digamos, de futebol em Portugal, numa lógica daqueles projetos de subida, entre aspas, e hoje em dia joga ao nível da Liga dos Campeões da Europa. E atenção, o mérito é todo dele, nomeadamente um que é o mais importante sempre, que fique claro, ele trabalha muito, treina como ninguém. Atenção, que a última coisa que eu quero que vocês gravem é que agora, afinal de contas, não é preciso treinar como um animal. Claro que é. É preciso treinar muito. Mas o que eu vos quero dizer no final desta sessão é que, eventualmente, treinar muito pode não chegar. E é esta parte. Mas também, tudo o resto, sem isto também não conta. Mas não há campeão olímpico na mente sem que, do ponto de vista de uma expressão física, tenha toda a capacidade para o desenvolver. Então, reparem, isto é a forma como este jogador, numa primeira fase, o que é que era para ele rematar a baliza? É inacreditável. Portanto, para ele rematar a baliza era uma sequência, era um código de programação, que nós, do ponto de vista do coaching, é relativamente simples, é pela capacidade de fazer determinado tipo de perguntas, que obviamente cruza muito com a programação neurolinguística. Para ele rematar a baliza era, vejam-se essa questão, primeiro começava logo mal, que é, tinha um trigger sinestésico interno que tinha que se sentir confiante. Portanto, imaginem o que é um ponta de lança, que para rematar a baliza primeiro tem que se sentir confiante. Estamos conversados. A quantidade de bolas que lhe vão passar à frente por uma razão simples. Ele nem sequer, reparem, ele nem sequer falha. Ele nem sequer está lá. Porque ele nem sequer se posiciona, não se desmarca, não se faz ao passe, porque ele naquele momento não se sente confiante. Portanto, então reparem isto. Inacreditável. Alguém que não se sente confiante e é jogador de futebol tem vida difícil. Porque é um trigger interno que só ele é que contorna, ainda por cima é sinestésico.
repare, isto é muito parecido com isto, que é, se eu vos perguntar como é que vocês acordam, aliás, podem escrever no chat, que eu depois, quando desligar a partilha, vou olhar para lá. Como é que vocês acordam de manhã? E é incrível que alguns vão dizer assim, bom, não tem nada que saber, eu ouço o despertador. Então, esta pessoa tem uma estratégia mental para acordar de manhã. Nós não acordamos todos da mesma forma. Tem uma estratégia mental para acordar de manhã que é um trigger auditivo externo, chamado a campainha de um despertador. E, incrivelmente, é como este jogador, que é, se a campainha não tocar, esta pessoa chega atrasada ao emprego. Mas alguém diz assim, Bel, para mim é visual externo. Eu como durmo com um bocadinho da persiana corrida, e eu de manhã, alguns até dizem que sentem a claridade, inacreditavelmente, na verdade vê-se. Portanto, eu sinto a claridade, tendencialmente é um sinestésico externo, que resvala para um visual externo. Vê a claridade e acorda. Mas há pessoas que não dizem assim, que é, mesmo dormindo tudo às escuras, totalmente em silêncio, não dizem assim, eu sinto que já dormi o suficiente. E sinto que já é hora de acordar. Portanto, tenho um trigger de iniciar uma estratégia mental de acordar, que é um sinestésico interno. Então, este jogador já faz as neiras, que é o princípio da estratégia mental que o leva a rematar, não pode ser um trigger interno e muito menos sinestésico. E agora reparem, e a seguir ainda tem outra. Ele tem que ouvir um colega de equipa, que é 2 ou 3 colegas de equipa diferentes, e é apenas estes a dizer, vai. É um auditivo externo, posto o qual ele vê o pé a sair do jogador que lhe está a passar a bola. E, entretanto, vai por aqui fora. E o tempo está a passar. Obviamente que este nível está a passar milésimos de segundo. Mas é a diferença entre o que é às vezes uma coisa e outra. E eu garanto-vos, por exemplo, uma muito interessante no desporto, todos vocês vão se rever nisto. Os atletas que precisam sempre de dar mais um toque na bola para matar, ou mais um toque na bola para passar, ou recebem a bola e têm que driblar uma vez para passar. Nós passamos às vezes uma vida inteira no treino a tentar alterar este comportamento e não conseguimos. Porque a questão não está na dimensão do comportamento. A questão está na dimensão da estratégia mental que suporta o comportamento. Então, o que eu tenho que fazer, e já agora já vamos avançar para a resposta, é fazer isto. É limpar-lhe, entre aspas, a estratégia mental, posto o qual ele remata em menos de metade do tempo. Tem maior controle no processo e pelo meio tem processos, nomeadamente de visualização mental, associado ao resultado, que faz toda a diferença. Então vejam esta coisa inacreditável. Nesta altura, este jogador já remata a baliza a partir do momento em que vê uma bola a sair de um pé, de um colega. Ele, neste momento, já está a rematar a baliza. Interessantíssimo isto, que é característica dos melhores. Os melhores sempre fazem isto. No comportamento, têm sempre processo de visualização mental que remete para o melhor do resultado. Na prática é isto. Ele vê a bola a sair do pé de um colega e, nesse momento, internamente, ele vê-se, sente-se e ouve-se a marcar golo. Aliás, até está aí escrito, imagina-se imediatamente a comemorar. Posto o qual dá um único toque na bola, se repararem, eu retirei-lhe daqui o segundo toque na bola, e posto o qual acontecem aqui outras coisas. Então, reparem, a estratégia mental que dá suporte a um jogador de futebol não pode ser a mesma que dá suporte a um atleta de salto em altura. Este sim, se vocês repararem, como é que começa a estratégia mental de um atleta de um salto em altura? Começa sempre com triggers internos, que ele controla. Reparem, vejam isto, um atleta de 100 metros tem que se treinar para iniciar a estratégia chamada correr com um auditivo externo que é um tiro de partida. Acham mesmo que ele pode esperar sentir-se bem para arrancar? Já percebemos o que é que vai acontecer. Olha, ou faz falsas partidas, ou vira um meme no Facebook, que é os outros estão a chegar e ele ainda está no bloco de partida à espera de sentir que é o momento. Mas interessante isto, que é, não ponham um atleta de salto em altura a sair com um gatilho, ou com um semáforo. Ele vai literalmente entrar pelos colchões dentro. Curiosamente, os atletas de saltos em altura tendem para ser fortemente sinestésicos. Aliás, basta ver aqueles movimentos de balanço que eles fazem sempre antes. E se repararem, não é? Quem é que não tem esta ideia dos atletas de salto em altura, que é, sinestesicamente, são aqueles que fazem assim, que é... Estão a ver? Tem esta rotina toda, eles têm mentalmente, porque podem,
uma estratégia mental longa, porque têm tempo que a certa altura faz com que eles deem o primeiro passo e, passado uma trajetória curvilínea, vão ser campeões olímpicos. A forma, tem aqui uma outra já agora, portanto, uma transição. A forma como um atleta de xadrez age é uma estratégia muito longa, em que há aqui uma parte do meio, em que ele durante 30 minutos, 45 minutos, visualiza internamente e fala consigo próprio sobre todas as possibilidades. Aliás, um atleta de xadrez, por definição, tem que ter um metaprograma proativo. Não pode ser reativo, não pode ser tipo um ponta de lança. Um ponta de lança tem que ter um metaprograma reativo. No recrutamento e no treino dos mais novos, inclusive nos talentos, nós temos que olhar para isto. Um atleta que tem um metaprograma proativo, aliás, reativo, é um excelente candidato a ponta de lança. Não ponham um reativo a jogar xadrez. Um reativo a jogar xadrez é o equivalente a isto, que é o outro jogador ainda está a pôr a peça no sítio e ele já está a mexer a peça dele. E assim percebeu que vai perder por checkmate. Portanto, um atleta de xadrez tem que ser tudo menos reativo. Tem que ser sequencial, não pode ser procedimental. Tem que começar por ver a big picture, mas depois analisar caso a caso. E tem que atrasar o máximo a estratégia mental para garantir um determinado resultado. Portanto, se vocês quiserem melhorar a forma como acordam de manhã, alguém me ajuda, por favor, a perceber se estão a ver, se já estamos novamente aqui juntos na sala? Quero crer que sim. Portanto, então, para fecharmos, não é? Ajudem-me só a perceber se já estamos a ver o ecrã e se já me estão a ver a mim, por favor. Quero crer que sim, muito obrigado. Pelo menos eu estou-me a ver. Estamos juntos. Obrigado, Adelino. Portanto, estão a ver. Então reparem que se vocês querem acordar de uma forma diferente de manhã para melhor, alterem a estratégia mental. Não é se calhar a história da nossa vida. É nós andarmos a alterar comportamentos pelo comportamento e não está a correr bem. É incrível. Reparem, querem ver um exemplo que nós fazemos isto, o Adelino muito melhor do que eu, que é uma coisa que é talvez assim o 10-0. É assim, a moda do Porto é cabazada nestas áreas do que é o treino mental. Fora do desporto, mas também pode ser no desporto. Atenção que há demasiados atletas de alta competição a ficarem a um bocadinho da carreira que poderiam ter por uma fobia. Aliás, todos nós conhecemos casos. Alguns são públicos, outros sabem apenas os seus. Mas, repara, se um atleta de alta competição tiver uma fobia de andar de avião, não vai ser fácil, portanto, vai ser o melhor da freguesia. Vai ganhar muita coisa. Até onde é que eu posso ganhar viajando de carro? Olha, os Jogos Olímpicos do próximo ano, esqueçam. É impossível. Impossível. Sabem uma coisa? Que é, nestas áreas, com o que nós sabemos, não falhamos uma, quero crer até agora, ajudamos uma pessoa a curar qualquer fobia numa hora. Porque o que é que nós fazemos? Várias coisas. Elicitamos a estratégia mental. Muitas vezes não é necessário. Às vezes, a estratégia mental que leva a um não comportamento, que é uma fobia, uma não ação é uma fobia, que eu não consigo meter um pé dentro de um elevador. Portanto, é uma estratégia mental em que eu chego àquele bocadinho e não consigo avançar para a próxima parte. E mais, às vezes eu nem consigo arrancar aquele bocadinho. O que nós fazemos é construir a estratégia mental até onde é que a pessoa consegue suportar, ganhar consciência. E a seguir, por processos de ordens embutidas, induções hipnóticas, sugestões, levamos imediatamente para o fim. Subconscientemente criamos a estratégia mental, mas conscientemente não tem causa disso. E nós temos pessoas que vêm ter connosco ao sexto andar aqui no Porto, a subir pelas escadas porque não entram num elevador, porque vão desmarcar uma ressonância magnética que têm que fazer, que é determinante para perceber uma situação do ponto de vista da saúde, que jamais em tempo algum vão fazer, porque estão-lhes a dizer que eles vão ter que entrar de cabeça para baixo num tubo fechado e passado uma hora deixem o elevador e a seguir dizem-nos que fizeram a ressonância magnética e ainda por cima correu bem. Portanto, fiquem por favor com estes nossos contributos. Deixo então por favor para perguntas, eventualmente em função do tempo, portanto deixarei de facto o Adelino, nosso CEO, nos possa ajudar no que isso diz respeito, e é a pessoa que eu nós às vezes dizemos que o Adelino Cunha é muitíssimo bom e é um dos melhores em Portugal.
e eu tenho que vos dizer isto, até porque eu conheço alguns dos melhores do mundo. O Adelino Cunha é muito bom, ponto. Nós também temos, não é só no futebol e no handball e no atletismo, que nós temos alguns dos melhores do mundo. Nós também já temos alguns dos melhores do mundo nesta área. Portanto, deixe, por favor, Adelino, para que possa gerir da forma como entender por bem esta parte, e se eu depois me puder despedir das pessoas, também gostaria de o fazer, claro que sim. Obrigado, Adelino. Muito obrigado pelo seu contributo e obrigado também por essa palavra de apreço que referiu. Antes de mais, fiquei muito agradado à medida que ia acompanhando aqui a sua intervenção com os comentários e o interesse de diferentes pessoas aqui no chat. Há pessoas a perguntar coisas como é que nós podemos detectar se um jovem é de afastamento ou é de aproximação, e como é que nós podemos usar isso também sei lá, digamos, em tudo que tem a ver com as escolas relacionadas com o desporto, e portanto há aqui um mundo, efetivamente, de coisas que se tem efetivamente que aprender, e eu estava a ouvir, assim, o Miguel, e lembrei-me dele de fazer assim uma pergunta, enquanto que os colegas quiserem... Eu estou a tomar notas. É o meu metaprograma. Agora as conversas, os jantares daqui para a frente vão ficar mais difíceis. Vão ficar estranhos para alguns, que é, alguém vai dizer que vou comer a sopa desta maneira, porque eu tenho um determinado metaprograma suportado numa fortíssima crença potenciadora que eu tenho, e obviamente alinhada pelos meus valores. A caminho da minha visão. Bem, então se mete mais do que o metaprograma, está o tal entornado. Mas, com atletas com quem tem trabalhado e com treinadores, qual foi, assim, a cena que se recorde que tenha sido ou a mais divertida ou a mais desafiante? Eu sei que esta deste jogador que apresentou a estratégia foi importante, não é? Mas, assim, aquela que para si hoje recorda, assim, com tenho várias, um carinho portanto, especial. vou fazer à político. Portanto, agora que me faz essa pergunta, é uma excelente oportunidade para eu lhe falar do que é afastamento e aproximação. E, entretanto, subconscientemente vou eventualmente selecionar uma no que é este respeito. Fazendo perguntas. Portanto, não é? Eu talvez tendo a ter evidências, mais do que uma crença, o mundo das perguntas é um mundo muito fraco. À escala global. O mundo da pergunta é fraquíssimo, tendencialmente. E nós sabemos a importância que uma pergunta tem. Que às vezes é pergunta estúpida. E outras vezes também é a tal clichê da pergunta do $1 milhão. Mas uma pergunta tem a capacidade de mudar a vida de alguém. Portanto, que é às vezes a diferença entre a pergunta que eu faço e a resposta que a pessoa dá, do que o conselho que eu lhe estou a dar, que é a minha resposta, que não vale nada porque não é a resposta da pessoa. Portanto, o mundo da comunicação social é fraquíssimo do ponto de vista das perguntas, da investigação, olha já agora do coaching, de uma boa parte do coaching, não é? Que é por si só o mundo das perguntas, e ainda assim, às vezes deixa tanto a desejar do ponto de vista da qualidade da pergunta propriamente dita, mas é fazer perguntas, para além de observar. Portanto, da mesma maneira que a linguagem reflete o pensamento, os padrões de linguagem refletem o padrão de pensamento. Se nós estivermos muito atentos àquilo como as pessoas reiteradamente comunicam, apanhamos quase tudo. Mais aquilo que elas fazem, e depois faltará fazer algumas perguntas. Um clássico que eu uso muitas vezes, inclusive é para na sala nós percebermos porque é que nós, se nós somos tendencialmente de afastamento ou de aproximação. Nomeadamente num caso muito particular. Por exemplo, o que é que nos levou a trocar de carro? E alguém dirá assim, Adelino, que é assim, eu troquei de carro, olha, mas atenção, o meu outro carro durou 15 anos. E eu troquei de carro, sabes porquê? Porque eu fui ao mecânico e alguém disse assim, olha que se calhar é melhor trocar de carro, porque se calhar o carro agora já não é tão seguro. E tu repara, tu até tens filhos, e já viste o que é se tu um dia pões o pé ao travão e ele não responde. E tu tens um acidente e os teus filhos magoam-se. Não queiras isso. Não queiras isso. Portanto, se calhar agora já há carros mais seguros, já há carros com ABS, com controle automático de segurança, e eu se calhar digo assim, pois realmente o meu carro ainda estava bom, mecanicamente, etc, ainda estava bom, mas eu pelo medo, vamos dizer, pela dor, é o tal que se afasta da dor, pela dor de eu poder ter um acidente, ou então o carro já está a dar muita despesa. Portanto, eu troco de carro quando o carro já está a dar muita despesa. Como é que alguém percebe que é de aproximação? Porquê é que trocaste de carro?
não tem nada que saber. O outro carro que eu tinha 2 anos. E convidaram-me para fazer um test drive da mesma marca, do mesmo modelo, mas fizeram um restyling. Pá, e aquela grelha da frente tirou-me do sério. A grelha, os faróis, não é? Há um carro, aquele carro agora tem uns faróis e tem ali um fiozinho de LED que eu tinha que ter aquele carro. Abel, Só é que tem esse aumento de aproximação. Abel, eu tive uma vez um vendedor que tentou-me aliciar dizendo-me o seguinte: o senhor já pensou em pôr o cano de escape como proteção metalizada? Repare, o que é que ele estava a fazer? Ele provavelmente estava a fazer isto intuitivamente, não é? Alguém deve ter dito, tenta vender, fazer ali um upselling, vender mais qualquer coisa. Mas na prática ele estaria a trabalhar bem se estivesse com uma pessoa de aproximação. Porque estava a acrescentar coisas ao carro. Bel, agora, eu aqui... Já agora, até porque o Adelino já referiu, o tal do tubo de escape provavelmente tende para alguém fortemente visual. Obviamente. O carro dá para perceber quase tudo. Portanto, um visual escolheu um carro por causa do para-brisas, do teto panorâmico, do brilho da pintura metalizada. E das luzes quando acende à noite. O tablier é espetacular. Mas um sinestésico vai dizer assim, eu nem reparei, há luzes que eu nunca liguei, mas quando eu me sento, eu sinto-me envolvido por uma poltrona e a sensação que eu tenho quando agarro o volante naquela pele com aquela textura. E um auditivo é aquele que hoje em dia não escolhe carros elétricos. Certo. Um auditivo, não é? Ouve o barulho do carro para dizer é este. Ou então o Abel vai comprar um elétrico, mas vai fazer tuning de 5.000 euros. Também já há. Brutal lá dentro. Incrivelmente. O mercado dos elétricos estava a perder os auditivos quase todos. E por isso hoje em dia já é possível comprar um elétrico que, sendo elétrico, não tem som, quero crer, mas tem, digamos, não é difícil, não é? Escolher um som na consola central para eu ouvir conforme vou a conduzir. Abel, para terminar, eu gostava de que o Abel explicasse um pouco para quem estiver a ouvir e quiser vir a aproveitar deste tipo de conhecimento e aprendê-lo para o poder desenvolver nas diferentes modalidades ou até diferentes áreas, o que é que seria o percurso que o Abel recomendaria? Começaria por onde? Ler. Ok. Ler. Portanto, podem-nos mandar um e-mail e nós recomendamos. Uma forma de ler muitos livros muito rapidamente, de uma só vez, fazer um curso. Ok. E não recomendo, digamos, nós temos essa forma de estar, e o Adelino é que a lidera, digamos, que é não somos da lógica do Papa curso, portanto, acumular curso em cima de curso em cima de cursos, portanto, é equilibrar o que eu vou aprendendo. Eu tenho muito essa lógica, mesmo até em termos do meu percurso académico sempre o tive. Portanto, é levar para a prática o conhecimento até que a prática me diga que o conhecimento está esgotado, posto o qual eu venho novamente ao conhecimento buscar mais conhecimento. E assim sucessivamente. Portanto, a certa altura, alguém ser um poço de conhecimento, posto o qual não tem aplicabilidade em coisa nenhuma, não é o melhor. Eu tenho que vos dizer isto, portanto, não é o âmbito, já que me perguntou, portanto, não é de toda, digamos, a estratégia, e nós saberíamos fazer isso muitíssimo bem. Já agora, o que é que cruza às vezes, até nestas áreas? O campo da influência, da manipulação, é um aspecto que nós já trabalhamos, que é a estrutura de valores. Portanto, as mesmas ferramentas da programação neurolinguística que nos permite ser absolutamente manipuladores são as mesmas que nós usamos com total parcimónia para, no máximo, sermos apenas persuasivos e nunca manipuladores. Nós consideramos as pessoas inteligentes, esclarecidas. Cada uma das pessoas que está no webinar e todas as outras que venham a ter conhecimento de nós, como tanto já têm confiado em nós, a certa altura, tendo interesse em saber mais nestas áreas, encontrarão no nosso site, na nossa oferta, com os consultores que os acompanham, uma melhor oferta. Se eu tivesse que dizer um curso que, na maior parte dos casos, tende a ser muito suficiente durante muito tempo, é um curso que nós teremos, que é o Sports Mental Training, que é um curso de 8 horas, temos diferentes formas de o organizar, em que muito deste trabalho é de facto passado ao pormenor. Claro que sim. Portanto, a nossa ideia, Adelino, nos nossos cursos, não é as pessoas ficarem curiosas destas áreas. É as pessoas passarem a dominar
nem que seja apenas e só partes destas áreas. Portanto, eventualmente considerarem isto, sessões de coaching, temos as nossas certificações de coaching e reparem, é um erro, não é? Quando o Adelino, já não vou responder pela falta de tempo, quando o Adelino me desafiou a pensar num caso concreto, isto eu tenho que também vos dizer, que é muitas das vezes nós tentamos ajudar um atleta em questões que nós achamos que tem muito a ver com o terreno de jogo propriamente dito, posto o qual a razão é fora do terreno de jogo. Correto. E, portanto, a ideia segundo a qual um homem ou uma mulher um jogador, é um homem e uma mulher, quando entra naquele bocadinho do mundo, não é verdade. Ele tem um outro mundo muito maior do que aquele bocadinho do mundo cá fora, que leva tudo lá para dentro. Então, desde casa, ajudar jogadores do ponto de vista de questões familiares, luto, as mulheres engravidar. Dinheiro, Adelino. Se eu tivesse que dizer alguma, era uma dessas. Correto. A quantidade de atletas que, ganhando muito acima, nem digo valores, digamos, seria quase obsceno para aquilo que é o que é a dimensão de salário mínimo nacional em Portugal, e é inacreditável que é alguns desses jogadores. Olha, isto é muito o trabalho da visão. Se nós trabalharmos um jogador numa perspectiva de longo prazo, nomeadamente da visão, o tema da literacia financeira e o tema material é um tema que vem para cima da mesa. Claro. Eu obrigo alguns coaches meus a rapidamente comprarem um primeiro apartamento, porque alguns deles já são atletas de altíssimo nível há muitos anos e alguns deles estão à espera que lhe paguem no final deste mês para honrar os seus compromissos no início do próximo mês, com todo o respeito, mas como se fosse o comum dos mortais que ganha 1.000 ou 1.500 euros por mês. Há muito trabalho a fazer esse nível. E as questões relacionadas com o pós-carreira, que é um drama em muitos atletas. É um drama total. Eu há bocado falei daquela série do Last Dance, a tal parte da infabulação que nem todos contam. Uma das coisas que nós sabemos que é verdade, porque eu andei a ler, a entrevista ao Scottie Pippen não é na casa dele. Ele já não tem nenhuma daquelas casas. Portanto, o Michael Jordan ganhou 6 títulos e quero crer que o Scottie Pippen também ganhou os 6 títulos, ou só não terá ganho o último. A maior parte daqueles jogadores, aliás, é uma estatística mundial, a maior parte dos atletas de altíssimo nível tem uma média de 7 anos até voltarem, digamos, a não terem nada. Correto. E isso não é... Se nós cruzarmos, às vezes, com pessoas que trabalharam uma vida inteira, ganhando muito pouco, e no final têm ativos, têm casas alugadas, a questão aqui não tem que ver com o talento, com uma bola nas mãos ou nos pés. Tem a ver com o talento. O talento é fundamentalmente uma dimensão mental. Correto. Que tem uma expressão física e posto o qual tem todas as outras. Eu acho que essa é uma forma excelente de terminarmos, porque realmente talento tem muito de corpo, e no desporto nota-se muito, mas é quase impossível mantê-lo sem uma boa estratégia mental. Abel, muito obrigado pela sua disponibilidade, foi um contributo muito rico e eu pessoalmente gostei imenso e tive a oportunidade de aprender umas coisas muito interessantes também nesta área do desporto, que não é diretamente a minha área, e portanto agradecer a sua disponibilidade, agradecer a todos os colegas que estiveram connosco neste webinar, os que estiveram aqui presentes, nós iremos depois disponibilizar no canal YouTube para poderem rever calmamente esta informação e disponham do I Have the Power e dos nossos contactos e juntem-se a nós neste processo de ajudarmos o mundo a melhorar uma pessoa de cada vez e, neste caso, que haja cada vez mais desporto de alto rendimento, não só com resultados, mas com resultados com valores. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, Abel. Uma boa noite a todos. Até breve. Obrigado. Foi um gosto. In the morning, I wake with that feeling like there's something else, and I can see through it. I ain't gonna spend more time. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do.
You gotta change your heart. There's no turn back now. It's your time to say, I have the power. Day by day, things keep on moving. Just gotta give them the right direction. Let your dreams be your goals. Let your life be your dream. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart. There's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart. There's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart. There's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart. There's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart. There's no turn back now. It's your time to say, I have the power.